saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. É um motivo de muita alegria estar aqui com todos para contar o que há 4 anos atrás Deus fez na minha vida. Porque eu falo que Ele me fez experimentar uma experiência com Ele única. Vou pedir aos irmãos que possam abrir a Bíblia de vocês em João 5, 25, 40. Eu vou ir lendo para ganhar tempo. E diz assim o 25: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O 40 diz assim: Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Irmãos, essa foi uma das passagens que Deus ministrou no meu coração. Ao todo foram 25 dias, mas desses 25 dias foram 7 dias que foram os dias mais difíceis e mais dolorosos que eu pude passar em toda a minha vida. O Cássio nasceu prematuro. Eu tive eclâmpsia e ele nasceu com 6 meses. Faltando uma semana para completar 7 meses. Ele teve que se manter internado por 53 dias no hospital. E teve alta aos 53 dias. Fomos para casa. Com 23 dias da alta dele, ele começou a mudar. Ele começou a ter uma aparência muito esbranquiçada, muito branquinha. E rapidamente eu estranhei. E ele parou de mamar. Corri com ele para o hospital. Isso foi no dia 1º de agosto de 2021. Chegando lá, a médica examinou e falou assim: vou passar uns remédios para ele e botar ele no soro. Quando foi para ficar no soro, ele deu uma parada cardiorrespiratória e foi tudo muito rápido. Ele estava nos meus braços e começou a ficar roxo. E eu vi uma cena assustadora, que ele começou a roxear dos pés para a cabeça. E foi muito assustador. E nesse período, sem entender o que estava acontecendo, eles correram com ele para fazer as manobras de ressuscitação e ele voltou, porém muito fraco, muito fragilizado. E foi onde ele teve a médica falou: vamos correr contra o tempo, porque nós não sabemos o que ele tem. Foi entubado no dia 2, porque não estava tendo muitas respostas. Ele precisou tomar um remédio que não tinha no hospital. Nós tivemos que correr para isso, porque tudo tinha tempo, tudo eles falavam. Em determinada hora, se ele não tomar, ele morre. O que mais eu escutava no hospital era a morte. No 3º dia, ele começou a ter queda de temperatura. Chegou a 26 graus. Não passava disso, e ele precisava se manter por 33 graus. Teve que usar uma manta térmica, ele teve que... E a manta térmica, como eu disse, não conseguia manter mais de 33 graus. No 3º dia, com tudo isso acontecendo, ele dá outra parada cardiorrespiratória. E a médica veio para mim e fala: mãe, se der outra, não tem mais o que fazer. O rins entrou em falência, ele não conseguiu urinar. E toda vez que os médicos vinham e davam um diagnóstico, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, o Cássio reagia de outra forma. Toda vez que eles davam o diagnóstico,
que foi o dos rins, ele urinou. Quando chegou no 5º dia, ele teve a terectasia. A terectasia é quando o pulmão ele começa a entrar em colapso. Ele fecha. Ele não consegue descolar. Então tinha que correr. As irmãs que são enfermeiras daqui sabem como é que funciona. Ele ficou com uma mancha e falaram para mim: mãe, ele não vai ter um pulmão. E toda vez que me davam um diagnóstico desfavorecido daquilo que eu queria, eu ia para o joelho, eu orava, eu buscava, eu não aceitava, eu não me lembro de aceitar uma palavra negativa dos médicos. Eu não conseguia, era mais forte do que eu não acreditar neles, porque eu estava num estado de choque assim, mas com uma fé que eu não entendia. E ao todo tempo que eu ministrava com Deus no CTI, Deus falava para mim: eu estou no barco. E eu ficava assustada, porque teve um dia que eu falei assim: Senhor, mas se tu está no barco, por que tanta coisa está acontecendo? Por que tantas palavras negativas que eu estou ouvindo? E Deus só me respondia: eu estou no barco. Até que eu fiquei 3 dias sem dormir. Quando eu consegui dormir, foi um momento assim de 50 minutos. Mas foram 50 minutos que Deus me mostrou, me levou para um outro plano e ministrou comigo. E quando eu me dei conta, eu já estava acordada, só assim, escutando o barulho do monitor. Irmãos, é a pior coisa que uma mãe pode imaginar. É ver o monitor baixando, os batimentos caindo, a equipe toda entrando para fazer uma ressuscitação e não ter resposta. Ele estava dando a terceira parada que ele não podia dar. Eu vi, tentaram me tirar do CTI, eu não aceitei, eu falei: não, Deus tinha acabado de falar comigo. Eu me ausentar do CTI naquele momento era eu dar a resposta porque Deus tinha falado comigo. Só que foi onde ele ministrou comigo nessa passagem de João 11:5. Ele me levou na passagem de Lázaro, Marta e Maria. E eu falei: eu creio em ti, Senhor. Eu não estou entendendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio em ti. Foi quando começou a ressuscitação. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, na quarta, e a médica só falava não, porque não voltava. Quando ela parava a massagem, o monitor fazia assim. E eu, naquele momento, por um momento, eu falei: o Senhor me deu uma paz que eu acreditei que meu filho ia para a glória. E a médica foi de novo, fez de novo a última. Ela falou: vou tentar mais uma vez, e fez. E nessa ele voltou. Quando ele voltou, aí fez os testes de luzinha nos olhos, da pupila, e ele não reagia. Aí ela falou: mãe, preciso falar com você muito sério. Você viu tudo o que aconteceu, porém ele teve morte encefálica. Eu: oi? Mãe, seu filho teve morte cerebral, só está o corpo aqui. E aquilo eu falei assim: mas Deus não falou isso comigo, não acredito assim, dessa forma, não. Liga, chama, nós vamos abrir a visitação no CTI, os familiares virem, porque nós temos o período de protocolo de morte cerebral, e como ele já estava nas trevas, não tenho por que esperar. Eu respondi para ela:
mesmo se meu filho estivesse partido agora, meu filho não estaria nas trevas, ao contrário de mim e de você. Aí ela pegou, o pai já tinha chego nesse momento que ela falou isso. Aí ela pegou e falou: pai, segura a mãe que a mãe não quer aceitar. E assim foi, irmãos. O dia 8 de agosto, passamos o dia todo na incerteza que os olhos humanos falavam: é a morte. Aos olhos humanos, eu via que não tinha vida, mas continuamos seguindo o protocolo. Chegou os familiares e quando foi 2 horas da tarde, ela falou: vamos encerrar aqui. Chegou o momento de tirar ele, colocar no seu coração para ele dar a última batida nos seus braços. E assim fomos. Falei amém. Ficou eu e o pai. Eles já tinham tirado toda a sedação, todo o remédio, tudo que o mantinha vivo, ele já estava sem nada, sem nada. E foi quando eles foram fazer uma gaso, que é um procedimento que coloca para ver a última, para ver oxigenação no cérebro. Quando eles começaram, o Cássio levantou a mão direita. Aí ela falou assim: isso é espasmo. Quando ela acabou de falar isso é espasmo, aos olhos de toda a equipe médica, dos fisioterapeutas, da fome, que estava todo mundo naquele lugar, naquele pequeno espaço, ele simplesmente levantou os 2 braços e aos olhos de todo mundo, ele abriu os olhos, a bola preta que estava desse tamanho foi diminuindo e ficando dentro, ele não tinha bola branca dos olhos, era tudo uma cor só, e veio descendo, e veio aos olhos de todos que estavam ali. O Cássio, ele simplesmente fez assim, olhou para mim e fechou os olhos. Irmãos, no mesmo dia que eu tive a sensação de perder um filho, eu tive a maior das experiências, que é ver o meu filho voltar à vida. E foi tão desesperador, mas ao mesmo tempo tão gratificante, porque eu estava vendo que Deus estava comigo. Eu estava vendo que Deus, o tempo todo que Ele me levou a esses dias, foi por um objetivo, foi para me ver a glória dele. Eu agradeço a Deus porque foi através do meu filho Cássio que o que Deus fez com ele, que eu tomei um posicionamento que a gente acha que não vai... Vou falar de mim, parecia que eu era crente de sentar no banco e ficar, ia quando queria, e não, eu tomei uma postura, eu tomei um posicionamento. E eu escrevi umas frases aqui para a meditação da igreja, porque se você está passando por uma dor, por um deserto, ou por noites escuras, não desista. Não se entregue ao medo, porque medo foi o que eu mais tive naqueles dias. Eu tive muito medo, eu tive medo de sentir a sensação de perder um filho. Não se entregue ao medo. Dobre os joelhos, levante os olhos e clame, mas faça um clamor diferenciado. Faça um clamor com toda a sua fé, com toda a sua energia, com tudo que você possa oferecer a Deus. Porque Deus não se ausenta, em momento nenhum Deus se ausentou. Todos os dias que eu tive palavras negativas, Deus se fez presente na minha vida. Ele acaba com as lágrimas, Ele ouve o nosso clamor e age, não no meu tempo, mas no tempo dele. Ele age na hora certa. E para Deus fazer um milagre, eu entendi que tem que ter o não dos homens, tem que ter não é mais possível. Porque Deus age no impossível. Foi assim que Ele fez na minha vida.
Ele agiu no momento certo, quando tudo disse que não, Deus agiu na minha vida. E hoje ele está aqui com 4 anos, cada dia mais a luta é constante, mas Deus se faz presente, Deus sustenta, Deus provê, Deus me ajuda a ajudar ele. Ele é o meu sustento, é o que me sustenta hoje, é o Cássio. E vou pedir o presbítero Humberto, porque teve um louvor que fez muito parte do período que eu estava no CTI, eu estudava muito. E sem saber que ia fazer parte da minha trajetória. Com tudo isso que aconteceu, eu tive a oportunidade de biografar essas palavras no livro. Semana passada eu estive em Campinas, em São Paulo, para fazer o lançamento desse livro. Foi uma bênção, foi uma trajetória inesperada que Deus me presenteou. E se os irmãos quiserem, ele está ali fora. Ele está... Eu pedi o preço de custo, porque teve um custo, que é de R$ 29,90. O irmão que quiser adquirir está ali. Eu trouxe 20, mas só tem acho que 8 ou 9, graças a Deus. Se precisar, a gente pede mais e é assim que Deus faz. Eu agradeço a minha oportunidade, peço o presbítero Humberto para louvar o louvor e que esse louvor venha falar no coração de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Amém. Então, noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Declare aquilo que parecia, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre,
Igreja. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Débora, permaneça aí. Vem mais alguém com você. Débora, tem convidado aí seu? Não? Aleluia. Mas olha aí quantas pessoas. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar recebendo o nosso pastor, mas aí.